Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Especial Informação de segunda-feira. Como acontece todos os dias, estamos neste espaço informativo com informação nacional, internacional, depois temos ainda o desporto e a linha aberta antes do final da emissão. Portanto, é bom estar consigo uma vez mais. Hoje é segunda-feira, como já lhe disse. Portugal abriu este domingo as mesas de voto para eleger um novo governo para o país. A nova semana de data oficial das legislativas 2022 e em plena vaga da Covid-19, o voto antecipado foi, sem dúvida nenhuma, uma das formas encontradas para apelar à participação em segurança nestas eleições. Portugal abriu este domingo as mesas de voto para eleger um novo governo para o país. A uma semana da data oficial, o voto antecipado foi uma das formas encontradas para apelar à participação em segurança. O primeiro-ministro em exercício e líder do Partido Socialista, António Costa, foi dos primeiros candidatos a votar e sublinhou a importância de sair às urnas. O voto é o momento mais importante de cada democracia, é aquele momento único onde só os cidadãos decidem qual é o resultado das eleições, o que é que querem para o seu futuro e confiam e escolhem quem são os seus representantes. Por isso, a participação no ato eleitoral é o ato mais importante da vitalidade democrática e queria apelar a todas e a todos os portugueses para que exercessem esse seu dever cívico hoje, se o puderem fazer porque se inscreveram para o voto antecipado, ou daqui a uma semana, como habitualmente é feito. Minutos antes de António Costa, tinha votado também no pavilhão Rosa Mota o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Em Évora, ainda antes das 9 horas da manhã, votou o líder parlamentar do Partido Comunista, João Oliveira, que tem substituído na campanha eleitoral o secretário-geral Jerónimo de Sousa. O líder do Partido Livre, Rui Tavares, também se inscreveu para votar antecipadamente e cumpriu o dever ao início da tarde. E estávamos a falar exatamente das eleições legislativas. É importante referir que foi o voto antecipado, o primeiro dia de campanha eleitoral na rua, com vista às eleições antecipadas 30 de janeiro em Portugal. Portanto, o próximo domingo ficou marcada por uma troca de argumentos iniciada no Twitter e depois aproveitada pelo secretário-geral do Partido Socialista e primeiro-ministro cessante, António Costa, para atacar o principal rival, o presidente do Partido Social Democrata. O primeiro dia de campanha eleitoral na rua para as legislativas de 30 de janeiro em Portugal ficou marcado por uma troca de argumentos iniciada na rede social Twitter. O socialista António Costa anunciou ter se inscrito para o voto antecipado em mobilidade no Porto. O social-democrata Rui Rio sugeriu que nem o próprio líder do PS vota nele próprio. Costa acusou Rio de estar mal informado. O líder do PSD alegou ter sido brincadeira e sugeriu mau humor de Costa. Não tem sentido de humor, tem de ter algum sentido de humor. Agora, eu sei que ele pode votar em Mirandela ou em Lisboa ou no Porto, conta sempre para o sítio onde está recenseado. O duelo nas redes sociais e em plena campanha de rua deverá ficar esclarecido esta noite, num debate entre os 9 candidatos a primeiro-ministro, onde os largamente favoritos, António Costa e Rui Rio, voltam a estar frente a frente. À margem do duelo de galos, a campanha prosseguiu e esta segunda-feira de manhã voltou à rua. António Costa esteve junto às mulheres do PS, em Lisboa, para falar de igualdade e dos direitos das mulheres. O Rui Rio também se ficou por Lisboa a falar com a população e o comércio local. De resto, esta segunda-feira é ainda notícia a alta hospitalar de Jerónimo de Sousa. O líder do Partido Comunista realizou uma cirurgia na semana passada e deve voltar à campanha no fim de semana. Aliás, segundo os analistas políticos, estas são as eleições mais disputadas dos últimos 20 anos, na medida em que quase que se tocam os extremos em termos de sondagens antes das eleições. Portanto, isto é, o Partido Socialista está muito próximo do Partido Social Democrata. Portanto, vamos ver, afinal, quem vai ganhar estas eleições. Se for o Partido Socialista, terá que fazer alianças à esquerda, ou mesmo com o próprio PSD. Se for o PSD, terá que fazer alianças à direita, ou então com o próprio PS, ninguém sabe. Contudo, nem tudo é bonito em campanhas eleitorais. Mencionámos aqui na passada segunda-feira que Rosa Mota chamou nazizinho a Rui Rio. As críticas não se fizeram esperar. Vinha eu posto em sossego de viagem por trás dos montes para Lisboa, quando ouço falar
numa pessoa que eu de vez em quando, que eu conheço pessoalmente, e portanto tenho pena porque vou ser muito chato e violento contra esta pessoa hoje, que é a Rosa Mota. A Rosa Mota tem uma pancada, é o socialismo. Há muitos anos. Ficou conhecido os apoios dela a Mário Soares e o Diabo 4. E a Rosa Mota, que se finge de morta durante o ano inteiro, percebe? Politicamente falando, quando aparece a estas alturas, aparece sempre a falar. Nem sempre fala bem. Eu até hoje tenho conseguido separar a admiração que tenho por ela, de atleta, por ter sido uma grande atleta, da total falta de admiração do ponto de vista intelectual, de cabeça. E eu costumo dizer aos meus amigos que não é o primeiro disparate que ela diz, que a Rosa Mota tinha nas pernas aquilo que não tem na cabeça, que é bom senso e força mental. Não tem na cabeça. Porque uma pessoa que tem força mental e que sabe o que está a dizer, nunca se pode sair numa sessão de campanha especificamente feita para fazer frete ao Primeiro-Ministro e ao Partido Socialista. Não se pode virar e dizer sobre Rui Rio o nazizinho. Quer dizer, o nazizinho. Mas esta fulana tem a cabeça aonde? Confundir. Desculpa, então o que é que ela vai dizer de António Costa? É que, estamos a querer dizer Rui Rio é um pretor por causa das chatices que ela teve com o Rui Rio, ela e mais uma porrada de gente, quando foi Presidente da Câmara do Porto, mais aquela malta da cultura, não sei das quantas. Bem, isso é um problema deles, que se entendam com o ataque ao Rui Rio. Agora, chamar nazizinho, isto passa das marcas. Bom, só uma pergunta. A Rosa Mota estudou História? A Rosa Mota pensou nas implicações do nazismo? Vão dizer isto foi uma força de expressão. Apetecia-me dizer um palavrão, mas não posso. É que há forças de expressão que não se podem ter. Esta é uma delas. Portanto, a única pergunta que eu quero fazer, porque ela só diz disparates quando abre a boca sobre certas matérias, é apenas isto. Os patrocinadores da Rosa Mota vão se calar? É uma pergunta que eu tenho para fazer. A Rosa Mota tem patrocinadoras. Os patrocinadores vão se calar? Vão-lhe tirar os patrocínios? É que o que ela disse é tão grave que eu até nem sei se não merece tribunal. Pois é, as eleições são úteis, são importantes para o país e para quem vive no país ou fora do país e pode votar, mas quando as coisas rodam para o lado mau, isto é, falta de dignidade, de educação, o ataque pessoal, deixa de fazer sentido a palavra democracia. Os Estados Unidos ordenaram a retirada das famílias de todos os trabalhadores da embaixada ucraniana em Kiev, com receios de que uma invasão russa esteja iminente. Hoje, portanto, as bolsas caíram praticamente todas, depois refizeram-se já ao final do dia, mas existe uma grande preocupação com esta situação de tensão entre a Ucrânia e a Rússia. Os Estados Unidos e a União Europeia estão atentos. A União Europeia, por sua vez, diz que não se justifica dramatizar esta situação. Os Estados Unidos ordenaram a retirada das famílias de todos os trabalhadores da embaixada ucraniana, com receio de que uma invasão russa esteja iminente. Além das famílias de todos os trabalhadores da embaixada, também todos os trabalhadores não essenciais da mesma devem abandonar a Ucrânia imediatamente, com os custos suportados pelo Departamento de Estado norte-americano, que também aconselha todos os americanos que vivem no país a ponderar sair do mesmo. Com tropas russas reunidas na fronteira com a Ucrânia, o comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos, emitido na noite de domingo, reflete o receio de que a Rússia estará na iminência de invadir o país vizinho. Isto, apesar de Moscou continuar a negar, reiteradamente, qualquer intenção de o fazer. Uma ação militar por parte da Rússia pode acontecer a qualquer momento e o governo dos Estados Unidos poderá não ter condições para evacuar todos os cidadãos, caso esta contingência surja. Por essa razão, os cidadãos norte-americanos que estão atualmente na Ucrânia devem fazer planos
luz desse facto, pode ler-se no comunicado. O Departamento de Estado insta também a comunidade norte-americana na Ucrânia a informar sobre o que o governo dos Estados Unidos pode ou não fazer para lhes dar assistência durante uma crise no estrangeiro. Por último, desaconselha ainda qualquer viagem ao país devido à possibilidade de um ataque russo, embora a Ucrânia fosse já desaconselhada aos viajantes norte-americanos devido à Covid-19. Entretanto, os Estados Unidos já enviaram a prometida ajuda militar ao país, anunciou o presidente Joe Biden. Washington também apoiou a decisão de 3 países bálticos, a Estónia, Letónia e Lituânia, de enviarem para a Ucrânia armas fabricadas nos Estados Unidos. E, aliás, hoje os Estados Unidos já informaram que têm cerca de 8.500 soldados americanos, portanto, prontos para qualquer eventualidade. Não será, obviamente, o suficiente, mas todo o mundo espera que a diplomacia consiga sobrepor-se a toda esta tensão que existe. Os Estados Unidos tentam, portanto, unir os seus aliados, façam uma eventual agressão russa à Ucrânia, mas a situação já se perfilou menos complexa, sobretudo depois do comandante da Marinha Alemã se ter demitido após declarar que a Ucrânia não voltará a recuperar a Crimeia e sugerir que o presidente russo merece respeito. Na Ucrânia começam a reunir-se voluntários, depois de um apelo do governo, que são formados e treinados para fazerem parte das unidades militares de reserva que poderão apoiar o exército num contexto de escalada da tensão com a Rússia. Os Estados Unidos tentam unir os seus aliados face a uma eventual agressão russa à Ucrânia, mas a situação já se perfilou menos complexa, sobretudo depois do comandante da Marinha Alemã se ter demitido, após declarar que a Ucrânia não voltará a recuperar a Crimeia e sugerir que o presidente russo merece respeito. Temos sido muito claros que se houver alguma agressão russa em termos do envio de forças para a Ucrânia, haverá uma resposta rápida, severa e unida. Os Estados Unidos anunciaram que vão repatriar as famílias do seu pessoal da embaixada na Ucrânia e aconselham os seus cidadãos a não viajarem para a Rússia. Os ministros da União Europeia reunir-se-ão esta segunda-feira para concertarem posições. Temos de nos preparar para uma situação difícil, ter uma emenda, passa a expressão, de sanções de consequências. Não vou enumerá-las, mas os europeus devem estar prontos em qualquer altura para fazê-lo. O Reino Unido vai mais longe nas suas acusações e fala mesmo da eventualidade de Moscovo se preparar para colocar um líder pró-russo em Kiev. Dizemos duas coisas. A Ucrânia é um país livre, à luz do direito internacional, deve decidir o seu próprio destino e vamos apoiá-la na sua defesa. Em relação à comunidade internacional, aliados europeus da NATO, Estados Unidos, estamos lado a lado, dizendo que haverá consequências muito graves se a Rússia tentar invadir a Ucrânia ou instalar um regime fantoche. Na Ucrânia começam a reunir-se voluntários depois de um apelo do governo, que serão formados e treinados para fazerem parte de unidades militares de reserva. Poderão apoiar o exército num contexto de escalada da tensão com a Rússia. Portanto, uma situação de tensão permanente que neste momento existe entre a Rússia e os Estados Unidos por causa da Ucrânia, ou entre a Rússia e a Ucrânia, uma situação que poderá fazer despoltar um conflito, talvez não militar imediatamente, mas até certo ponto poderá haver um desfiar de sanções contra a Rússia, e a Rússia poderá não aceitar essas sanções. E aí é que reside o perigo. E agora vamos para a Covid, que é uma situação também de tensão iminente, diária, e que já existe há praticamente mais de 2 anos. Milhares de pessoas manifestaram-se este domingo em Washington, em protesto contra as restrições adotadas pela administração de Joe Biden para combater a propagação da Covid-19 no país. Provenientes de várias cidades dos Estados Unidos da América, estes manifestantes protestaram em nome das suas liberdades, dos filhos ou das convicções religiosas contra a obrigatoriedade da vacinação e do uso de máscara. Milhares de pessoas manifestaram-se este domingo em Washington em protesto contra as restrições adotadas pela administração de Joe Biden para combater a propagação da Covid-19 no país. Provenientes de várias cidades dos Estados Unidos da América, estes manifestantes protestaram em nome das suas liberdades, dos filhos ou das convicções religiosas contra a obrigatoriedade de vacinação e do uso da máscara. A manifestação em Washington ocorreu horas depois de protestos em várias cidades europeias contra a vacinação e contra as restrições impostas pelos governos para conter a propagação da variante Omicron.
Em Bruxelas, na Bélgica, as forças de segurança recorreram a canhões de água e a gás lacrimogéneo para dispersar as multidões. De acordo com as autoridades locais, cerca de 50 mil pessoas participaram nas manifestações. Muitas eram provenientes de outros países, como Alemanha ou França. Em Espanha, milhares protestaram no centro da cidade de Barcelona contra aquilo que apelidaram da ditadura da Covid-19. Mais de 1.100 pessoas, segundo dados das autoridades locais, manifestaram-se contra as restrições impostas no país para combater a pandemia. Situação semelhante na Europa. Milhares de pessoas manifestaram-se este domingo em Bruxelas, na Bélgica e em Barcelona, no nordeste de Espanha, contra as restrições anti-Covid. Em Bruxelas, o protesto degenerou em confrontos com a própria polícia. Milhares de pessoas manifestaram-se este domingo em Bruxelas, na Bélgica, contra as restrições anti-Covid. O protesto foi organizado pelo movimento European United, reuniu 50 mil participantes, de acordo com a polícia, e é já a quinta manifestação do género no espaço de 2 meses na capital belga. Ao início da tarde surgiram relatos de confrontos entre um grupo de manifestantes e a polícia. As forças da ordem recorreram a gás lacrimogéneo para travar os distúrbios. Pelo menos 6 pessoas terão sido detidas ainda antes da marcha de protesto, onde muitos dos participantes nem usaram máscara anti-Covid. Em Barcelona, no nordeste de Espanha, este domingo também ficou marcado por manifestações. Mais de 1 milhar de pessoas desfilaram pelo centro da capital da Catalunha contra a vacinação anti-Covid e o que consideram uma ditadura sanitária. Em Santiago de Compostela, na Galiza, também se ouviram no sábado gritos contra a vacinação, o certificado Covid e a obrigatoriedade do uso de máscara. O País Basco também foi palco no sábado de manifestações em várias cidades, com milhares de pessoas a denunciarem o estado do serviço de saúde da região devido à Covid-19, sobretudo pelo colapso da assistência primária e a sobrecarga de trabalho dos profissionais de saúde. E antes de voltarmos de novo à questão da pandemia, vamos a esta notícia que é de Fall River e que diz respeito particularmente a quem reside naquele estado, mas também porque um luso-americano era o mayor de Fall River e tem ordem de prisão. Ele chama-se Jaziel Correia e tem ordem para cumprir os 6 anos de prisão, o que foi condenado na próxima semana, mas entregou uma nova petição para adiar a sua sentença até março, argumentando a atual crise devido à Covid-19. O juiz vai analisar este processo. O ex-mayor de Fall River, Jaziel Correia, deve apresentar-se na prisão na próxima semana para cumprir a sua pena, mas pediu novamente uma nova extensão para adiar o início da mesma, desta vez até março. Correia, que foi condenado a 6 anos de prisão federal em setembro por corrupção política, citou um aumento nas infecções da variante Omicron do Covid-19 para fomentar esse pedido. Os seus advogados pediram para adiar a sua apresentação à prisão à luz da atual crise de saúde pública por pelo menos 45 dias ou até 2 semanas após o final do julgamento de outra arguida no mesmo processo, Guiana Andrade, com início previsto para 7 de março. Os advogados sugerem que até então o atual surto de Covid-19 pode ter diminuído. O processo judicial de 5 páginas também esclarece onde Correia vai cumprir a sua pena. Trata-se do Federal Correctional Institution Berlin, em Berlin, New Hampshire. Mais tarde, na sexta-feira, o governo apresentou a sua oposição à moção, dizendo que justiça atrasada é justiça negada. Os promotores do Ministério Público observaram que outros criminosos condenados com graves condições de saúde foram obrigados a apresentarem-se devido à pandemia de Covid-19 e incluíram evidências que sugerem que o aumento de Omicron já está a diminuir, argumentando ainda que se Jaziel pode trabalhar, também pode cumprir a sua pena. Agora, o juiz Udlock irá analisar esta nova petição. A decisão deverá ser conhecida na quinta-feira, dia 28 de janeiro. Temos uma notícia muito curiosa. Eu estava a comentá-la aqui com o Ricky, que está aqui ao meu lado, sobre a necessidade que todos nós temos de ir saber as mensagens que temos nos e-mails, não só aquilo que recebemos, mas aquilo que vai para o lixo. Portanto, quando ouvir ver a palavra spam, tenha muito cuidado, porque lá poderás ter alguma coisa muito importante para si. O mesmo aconteceu com uma senhora do Michigan que descobriu que ganhou 3 milhões de dólares na lotaria através de um e-mail no spam. Portanto, ela comprou o bilhete, todo estado, recebeu o e-mail, mas em vez de ir para o e-mail dela, para o inbox, foi para o spam. Mas ela lá o foi descobrir, não sabe como,
planeia agora partilhar o dinheiro com a família, antecipar a sua reforma e verificar com mais frequência estes tais spams eletrónicos. Uma mulher norte-americana descobriu que ganhou 13 milhões de dólares na lotaria através de um e-mail no spam. Os e-mails que vão parar ao spam são geralmente associados ao lixo eletrónico. Mas Laura Spears é a prova de que há exceções à regra, tendo descoberto na sua caixa de correio um prémio de 3 milhões de dólares. A norte-americana, residente no condado de Oakland, Michigan, nos Estados Unidos, jogou no Mega Millions depois de ver um anúncio na rede social Facebook, habilitando-se para o sorteio de 31 de dezembro de 2021. A mulher de 55 anos ganhou 1 milhão de dólares após igualar 5 bolas brancas, o número 2, o 5, o 30, o 46 e o 61. Mas graças ao Mega Player, um complemento que oferece a oportunidade de aumentar os prémios por um custo adicional, o prémio foi multiplicado para 3 milhões de dólares. Laura Spears reivindicou o prémio na sede da lotaria na semana passada. Planeia agora partilhar o dinheiro com a família, antecipar a reforma e verificar com mais frequência o spam eletrónico. E não foram 3 dólares, foram 3 milhões, veja bem. Agora vamos voltar, como tinha prometido, à pandemia, porque há alguma luz ao fundo do túnel. A Organização Mundial de Saúde diz que o fim da pandemia pode estar para breve e, tal como a gripe, tornar-se sazonal e regressar já no próximo inverno. A Organização Mundial de Saúde acredita agora que pode estar para os próximos meses o fim da pandemia de Covid-19 e que a doença, como uma gripe, pode tornar-se sazonal e regressar no inverno. Quando a vaga de Omicron diminuir, haverá durante algumas semanas e meses uma imunidade global graças à vacinação ou porque as pessoas têm imunidade devido à infecção e torna-se sazonal. Por isso, prevemos haver um período de tranquilidade antes do regresso da Covid-19 no final do ano, o que não significa necessariamente o regresso da pandemia. É plausível que a Europa esteja a caminhar para uma espécie de jogo final pandémico, não um jogo final da Covid-19, mas da pandemia. Mas as boas novas não impedem França de endurecer as regras. Desde esta segunda-feira passa a ser obrigatório para entrar em bares, restaurantes, ginásios e transportes públicos interregionais a apresentação de um novo passe de vacinação que se aplica a pessoas com mais de 16 anos. Em Paris foram muitos os que protestaram durante o fim de semana contra esta medida. Enquanto em França o número de casos e mortes começa a diminuir, na Polónia as infecções aumentaram 132% em relação à semana passada. O país tem uma taxa de vacinação inferior à média da União Europeia. Aqui nos Estados Unidos, o governador da Flórida, DeSantis, continua a recusar-se a dizer publicamente se tomou ou não tomou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O governador da Flórida, Ron DeSantis, recusou-se uma vez mais a dizer se tomou ou não a dose de reforço da vacina contra o Covid-19. DeSantis teima em dizer que a questão é uma arma para as pessoas usarem contra ele, afirmando que se trata de um assunto privado. A declaração de DeSantis surge poucos dias depois que o presidente Donald Trump ter falado, sem citar nomes, que os políticos que se recusam a dizer se receberam a terceira dose da vacina são cobardes. Durante a entrevista, o governador, que tem 43 anos, afirmou que o FDA recomendou que pessoas na faixa etária dele evitassem tomar a dose de reforço, mas que o CDC mudou a orientação. DeSantis insiste que se trata de um assunto político e não fora do foro da ciência. Desde o início da pandemia, DeSantis tem sido um crítico da exigência do certificado de vacinação e de medidas como encerramentos e máscaras para conter a propagação do coronavírus. Ron DeSantis é uma estrela em ascensão no Partido Republicano e tem sido frequentemente mencionado como um possível candidato presidencial em 2024. Ele recebeu a dose única da vacina Johnson & Johnson em abril do ano passado. E agora sim, vamos para Portugal para saber o que se passou em Portugal em relação à pandemia, para ficarmos por aqui em relação a este tema. Nas últimas 24 horas, Portugal registrou mais 32.758 infecções
e 44 óbitos por Covid-19. O boletim da DGS aponta ainda para nova subida da incidência do RT, que estava a descer há vários dias. Portugal soma esta segunda-feira mais 32.758 novos casos de Covid-19 e 44 óbitos nas últimas 24 horas. Os internamentos também continuam a subir, estando atualmente 2.348 pessoas internadas, mais 129 do que ontem, dos quais 172 estão em cuidados intensivos, mais 12 do que no domingo. Por regiões, o Norte soma mais 15.920 casos e 12 óbitos. Segue-se a região de Lisboa e Val do Tejo, com 9.674 infecções e 18 mortos. Na região Centro, há mais 4.003 casos e 9 mortes. O Algarve conta com 889 infecções e 3 óbitos. Já o Alentejo soma 666 infectados e 2 vítimas mortais. Nos arquipélagos, os Açores somam 638 infectados e a Madeira conta com 968 infecções e 2 mortes. Quanto à matriz de risco, foi hoje atualizada e a taxa é de 5.322,6 casos de infecção por 100.000 habitantes. Já o RT, ou índice de transmissibilidade, é de 1,15 tanto no continente como a nível nacional. Aqui em Newark, Anthony Campos tornou pública a sua candidatura a vereador do Bairro Leste, juntando-se assim a Michael da Silva e a Luís Weber. Jonathan Seabra deverá apresentar a sua candidatura esta semana. Anthony Campos apresentou formalmente a sua candidatura a vereador do Bairro Leste naquela que será a sua sede de campanha em plena Ferry Street. Perante uma plateia entusiasta, Campos anunciou a sua candidatura. My name is Anthony Campos and I am running for councilman of our beloved East Ward. Renovando assim o compromisso assumido pela última vez há 4 anos, quando se apresentou ao eleitorado. We renew the effort we began 4 years ago. Our world, our nation has changed in those 4 years. The challenges everyone here faces on a daily basis has changed. The expectations you and I have for getting the results we deserve in the East Ward are not being met. And that hasn't changed. No seu discurso, o candidato referiu os pequenos negócios e a carga de impostos que os residentes do bairro pagam. Our local businesses, again, typified here and throughout this room, the very establishments that serve our basic needs, sustain our local economy, and generate excitement and revenue for the city, are all reeling due to a loss of revenue and effects of the pandemic. And yet, we should be doing more to help them stay open as opposed to burdening them further. We're supposed to help, not hurt them, so keep that in mind. Our residents, the ones that live here and pay the highest share of taxes in the city. And by the way, if you're sitting here and saying, well, hey, I don't pay taxes, I rent. Guess what? When taxes goes up, your rent goes up and your cost of living goes up. Right now, we're taking this to the streets. Let's go! Depois, caminhou pela Ferry Street e referiu as questões de segurança pública e qualidade de vida como áreas prioritárias. If the streets are dirty, and we know they are, right? If there's flooding, and we know it happens. If they're building power plants and dumping on us here when they shouldn't be, and a multitude of other things going on, it's not going to mean anything if you're too afraid to come out of your house because you're never going to see it. So yes, public safety and quality of life is always number one. As eleições de 10 de maio vão representar uma viragem na história do bairro, depois de mais de 2 décadas liderado por Augusto Amador, que não se apresenta ao eleitorado. Anthony Campos tornou-se assim no 4º candidato a apresentar a sua candidatura numas eleições que prometem vir a fazer correr muita tinta e onde o Bairro Leste estará no centro das atenções. Espera aí. No entanto, é importante que eu lhe diga que ainda poderá haver mais candidatos. Aliás, são 4 em princípio, mas ninguém sabe se até ao dia das eleições surge novo candidato ou novos candidatos. Ninguém sabe. É uma questão para ver. Agora, vou-te falar de uma coisa do passado, não é do futuro. As últimas notas do escudo, referentes à série dos descobrimentos, poderão ser trocadas até 28 de fevereiro de 2022. É importante saber se tem algumas guardadas como recordação. Ainda valem algum dinheiro. Segundo o Banco de Portugal, no fim de outubro havia ainda 11.400.000 notas de escudo desta série, na posse do público, correspondentes a 95 milhões de euros.
Em comunicado, o Banco de Portugal sublinha que as 5 notas desta série, e apenas estas, poderão ser trocadas pelo respectivo contravalor em euros até 28 de fevereiro, o dia útil anterior à data de prescrição, que acontece a 1 de março. Em causa estão as notas de 10.000 escudos, com a esfinge do Dom Fonto do Infante Henrique, e que valem 49,88 €. Já a nota de 5.000 escudos, cujo contravalor é de 24,94 €, tem a efígie de Vasco da Gama. Também lhe queremos falar de mais um desaparecimento, e este ano tem sido frequente o desaparecimento de gente ligada à música, à cultura, ao cinema, ao teatro e à moda. Morreu outro ícone da moda internacional. Thierry Mugler faleceu de forma inesperada quando tinha vários projetos em curso e tinha acabado de anunciar outros. Thierry Mugler lançou a própria marca em 1973 e tornou-se conhecido pelo estilo arquitetónico definido por ombros largos, decotes pronunciados e uma cintura minúscula. O uso de um tecido futurista, semelhança ao plástico na roupa esculpida, tornou-se uma marca registada. Morreu Thierry Mugler. De acordo com o anúncio do agente Jean-Baptiste Rougeau, o estilista francês de 73 anos faleceu este domingo em Paris, de morte natural. Segundo Rougeau, o desaparecimento do criador ocorreu de forma inesperada, pois Mugler tinha vários projetos em curso e tinha acabado de anunciar mais. Thierry Mugler lançou a própria marca em 1973 e tornou-se conhecido pelo estilo arquitetónico definido por ombros largos, decotes pronunciados e uma cintura minúscula. O uso de um tecido futurista semelhante ao plástico na roupa esculpida tornou-se uma marca registada. Mugler definiu a alta costura ao longo de várias décadas, em especial de 70 e 80 do século passado. Foram várias as personalidades internacionais que vestiu, como Kim Kardashian, Lady Gaga, Diana Ross, George Michael ou David Bowie. Mais um desaparecimento no mundo da moda. E agora vamos ao desporto. Vou-lhe dizer que o Futebol Clube do Porto, e já deve saber disso, é mais primeiro depois da derrota do Sporting frente ao Braga. O Benfica venceu, mas disso vai poder saber no Canto Direto às 8h15 aqui na SBT com Ricky Durães e os comentadores residentes. Entretanto, vou-lhe adiantando que amanhã é dia da Taça da Liga e defrontam-se Boa Vista e Benfica. O treinador Petit, do Boa Vista, quer ganhar e Nelson de Veríssimo, o técnico encarnado, diz que vencer a Taça da Liga é salvar a época. Também para lhe dizer que uma jovem jogadora do Sporting terá sido alvo de um insulto racista por parte de um adepto da Fundação Salesianos e acabou expulsa. A denúncia foi feita pelo próprio treinador, Paulo Conceição. Através das suas redes, confessa não se ter apercebido o sucedido no imediato. Eis que um adepto manda calar a jogadora, dirige-se a ela chamando-a de macaca. Ao ouvir, a jogadora em causa perdeu o controlo e respondeu a esse mesmo adepto, sendo no fim da sua ação divertida e expulsa do jogo, relata o treinador. Portanto, as pessoas muitas vezes não se portam bem no desporto e situações como estas são frequentes no futebol em praticamente todo o mundo. O Sporting de Braga prepara-se para garantir em breve a contratação de Eugênio Pisuto, médio de 19 anos, que é internacional jovem pelo México. Já foi inclusivamente considerado o terceiro melhor jogador do Mundial Sub-17 de 2019. O plano passa por inserir o jogador no plantel da equipa B, onde irá trabalhar às ordens de Artur Jorge, na certeza de que será um ativo para potenciar no futuro com o horizonte natural de projeção na equipa principal. Outra notícia que é de hoje, o Stefan Eustáquio já é jogador do Porto. O jogador despediu-se esta segunda-feira dos Castores com uma mensagem nas redes sociais. Também Jetson está já a caminho da Turquia, emprestado ao Galatasaray por 1,5 milhões de euros. E agora sim, vamos deixar o desporto para daqui a pouco e vamos ao valor do dólar norte-americano em Portugal ou no espaço Schengen e também do real no Brasil. O valor do dólar no espaço Schengen ou em Portugal, como quiser, 0,8821, 1,13 para a venda. No Brasil, o dólar em relação ao real, 5,49 compra, 0,18 venda. Em relação ao tempo, falamos de altos e baixos, na medida em que isto parece um carrossel em praticamente todo o país, com tempo muito instável em várias regiões do país. Por exemplo, a Flórida acordou hoje de manhã com cerca de 40 e poucos graus, portanto, todos eles embrulhados em cobertores e alguns sem aquecimento ainda com o recurso aos aquecedores.
Por sua vez, noutras regiões do país, como partes da Califórnia com muito calor, e depois aqui na costa leste com frio intenso, mas sem precipitação, felizmente. Portanto, a Catarina tem algumas informações adicionais sobre como é que vai estar o tempo e como é que está em várias cidades onde residem portugueses neste país. Meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 43 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 44 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 43 graus, Boston com queda de neve com 41 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 43 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 42 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 74 graus, Palm Coast com aguaceiros com 57 graus, Los Angeles com sol com 69 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 55 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. E pronto, vamos agora encerrar o espaço de notícias e vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta, portanto fique por aí, nós já voltamos. Até já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As laranjas são o melhor fruto natural, vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Estes são os especiais dos supermercados Seabra Foods da Nova Inglaterra. Costeletas de porco 1,59 a libra. Frango inteiro 1,49 a libra. Alface 2 por $3. Estes são os especiais dos supermercados Seabra Foods da Nova Inglaterra. Não perca na próxima quinta-feira, depois das 4 da tarde, na Rádio Clube Português, no programa Tardes da Beta, Corina. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. 10 Mile Bridge Tinto Branco 3,99. Mundus Vinho Branco 3,99. Pinta Negra Tinto Branco 5,49. Casa Ermelinda de Freitas Tinto Branco 5,99. Fuzelo Vinho Verde 4,49. Casa Ermelinda de Freitas Reserva Tinto 9,59. Visconde de Borba Reserva Tinto 13,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar-te um pouco, mas sabe mesmo. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue em Millburn, New Jersey.
Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. Muito boa noite, chegamos ao momento da linha aberta, em que atendemos as chamadas dos nossos telespectadores. Já sabe, o telefone para onde deve ligar para aqui, no caso de querer falar connosco, é o 973-264-1462. E temos já gente connosco. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite. Olá, meu senhor, como está? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Então, e parabéns pelo seu programa. Gosto obrigado. muito de o ver. Então. Eu era para fazer uma pergunta ao senhor, se podia dizer acerca daquele senhor que esteve a falar consigo, aquele do seguro. Eu gostaria de ter o telefone dele. Tira o telefone, está a falar do Luís Firmino, não é? Sim, desse senhor que falou há Eu prometo-lhe que dentro de alguns instantes lhe vou dar essa informação. Portanto, mantenha-se atenta, porque dentro de 1 minuto ou 2 eu já lhe digo qual é o número. Portanto, esteja atento, está bem? Eu tenho a certeza que há muita gente que nos telefona com as mais variadas perguntas com telefones. Alguns deles não temos à mão, outros temos, mas a nossa produção já tem essa informação. Portanto, a senhora tome nota, é o 973 819 9224. 9224. Já tem essa informação, está bem? Muito obrigado pela sua chamada. Ok, muito obrigado também. O meu marido estava ali para apontar e não apontou. Então vai começar a apontar porque eu vou-lhe repetir, está bem? Ok. Então eu vou pedir à minha produção que me diga outra vez. Sim. Portanto, é o 973... 973... É só um instantinho, dê-me só um instantinho, porque entretanto a gente fechou aqui o livro, vamos abrir na página certa para lhe dar a informação correta. Okay, diga ao seu marido para tomar nota, por favor. 819... Ok, 819... 9224. 9224. Exatamente. Toma nota? Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa noite, muito obrigado. Eu creio que já temos mais uma chamada em linha, creio eu. Não. Sim, já temos. Muito boa noite, linha aberta, por favor. Olá, boa noite. Boa noite, eu queria falar com o Sr. Luís Pires, pode está ser? Hablando com ele, que é como quem diz, está a falar comigo, diga. Estou a falar consigo. Ok, há bocado o senhor falou sobre umas notas portuguesas de um dinheiro, quando era o escudo. Mas o Sr. Luís diz que era em Portugal, no Banco de Portugal, que se trocava. Aqui não há possibilidades da gente trocar, pois não? Aqui não, só em Portugal mesmo. Só lá em Portanto, Portugal. se tem umas notazinhas dessas, ou fica para a coleção, ou manda para alguém que tenha em Portugal que possa fazê-lo. Pois, mas eu não queria coleção, eu queria era o dinheiro. Pois, então tem que pegar aquilo, meter num envelopezinho, mandar para alguém que conheça em Portugal para lhe trocar no Banco de Portugal, por só lá. Sabe, eu já experimentei isso. Está isso já. Olha. Já experimentei há uns anos atrás, mas não consegui. Pois, agora, altura, pronto, eles agora já se sabe quanto é que vale e, portanto, já está a ver aqueles montinhos de nota. Imagino que a senhora não tenha estas notas todas, pois não? Não. Não era mau, pois não. Não era mau. Não, mas tenho alguma coisa, não Olha, é? aproveite já, porque é melhor o euro do que o escudo, não é? Pois, paciência, por causa que eu só vou a Portugal lá para julho. Olha, então nessa altura vai ser um bocadinho mais tempo. complicado. Já não vai a tempo, não. Pois não. Ok, veja ver se encontra alguém que vá agora, está bem?
Pois, está bem. Prazer em ouvi-lo, muito obrigado. Muito obrigado. Então, muito obrigado Muito obrigado. pela informação. Boa Nada. noite. Se tiver aí uns 500 mil escudos, já é dinheiro, hein? 500 mil escudos. 500 mil escudos? Exatamente. Não 500 mil escudos, tanto. meio milhão de escudos já não era mau. Vá, Não, prazer em mas pelo ouvi-lo. menos aí uns 2.000 escudos tem. Olha, pronto, já era alguma coisa, não é? Já dava para jantar e para almoçar e para jantar outra vez, está a ver? Exato. Ok, senhor. Muito obrigado, Luís, muito boa noite. obrigado, Muito obrigado, sim. muito boa noite. Boa noite, obrigado, bye-bye. E este programa de informação serve também para dar a informação às pessoas. E nós temos aqui uma informação importante que é que chegou agora mesmo. Houve um jogo de futebol na Taça das Nações Africanas que resultou, veja bem, em 8 mortos e 50 feridos. Portanto, foi nos Camarões, Taça Nações Africanas, é a única informação disponibilizada neste momento, mas o futebol continua a ser, como já dissemos também, para além de ser, de vez em quando, mal educado, também é violento. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor, boa noite. Boa noite. Olá, viva, como está? Com o Luís? Sim, senhora, com o Luís, diga. Luís, a minha pergunta é o seguinte. Diga. Eu, para votar para Portugal, eu tenho o cartão de cidadão caducado. Posso votar igual ou não? Pode sim, senhor. Pode votar com um cartão caducado sem qualquer problema. Certo? Correto. Mando a fotocópia e etc. Okay. Exatamente. Ok, caro amigo. Prazer em ouvi-lo. Muito obrigado. Luís. Mas agora tenho uma informação para este telespectador e para muitos telespectadores, porque as coisas não vão ocorrer bem nos Correios. Eu digo isto porque hoje pelo menos 4 pessoas que veem o nosso programa todos os dias, 2 delas em Union e mais 3, uma em Hillside e 2 em Newark, viram as suas cartas entregues no guichê dos Correios recusada por falta de selo. Atenção, o boletim de voto é recusado, tem sido recusado frequentemente aqui nos Estados Unidos, porque os Correios americanos não reconhecem o porte pago. Está lá escrito em inglês, mas eles dizem que não, nunca viram, não aceitam essas cartas. Portanto, se tem o azar de as colocar no correio, pronto, podem não chegar ao seu destino. Mas, de qualquer maneira, nós queremos informar que as pessoas em questão colocaram selo para que o seu voto chegasse a Portugal. É pena que seja assim, porque, infelizmente, uma vez mais, estamos a ser prejudicados com esta situação do português de segunda, a que eu já muitas vezes me referi, por muitíssimas e variadas razões. Esta é uma delas. Já não falo dos boletins de voto que não chegaram, como o meu, o do Ricky e outros por aí. Mas já estamos habituados a esta inoperância do sistema português no que diz respeito à Comissão Nacional de Eleições. Vamos à nova chamada. Muito boa noite, faz favor. Sim, boa noite. Olá, boa noite, como está? Tudo bem? Sim, tudo bem. Então, diga. Sou Ricky. Eu sou o Luís, o Ricky foi ali fora. Sou Luís, desculpa. Diga, eu diga. tenho uma situação que gostava de Diga, propor, está bem. que era o seguinte, os meus sogros, eles estiveram aqui a trabalhar, aqui na América. Uhum. E depois, pronto, chegaram à idade da reforma e foram-se embora para Portugal. E agora estão a ficar numa idade já um bocado avançada, vão ficar já um bocado limitados. E como os filhos está aqui tudo, eles estão lá sozinhos, coitados, e eles agora os filhos queriam trazê-los para cá. Há quantos anos é que eles estão? Há quantos anos é que eles estão em Portugal? Há 20 e tal anos que eles foram daqui. Pronto, já perderam direito ao cartão verde, certo? Provavelmente sim. Sim. Eu vou-lhe dar uma sugestão. Eles que peçam, portanto, preencham aquele boletinzinho que é necessário para preencher, para pedir entrada como turistas aqui nos Estados Unidos, não é? Vêm cá de visita, não é? Os filhos são americanos? Sim. Cidadãos. Pronto, então a única solução que têm é ao fim de 90 dias, portanto, 91 dias depois de eles se encontrarem aqui de férias, pode eventualmente pedir que eles fiquem aqui, portanto, e pode fazê-lo, é legal, é justo, pode pedir a legalização deles passados 91 dias depois de se encontrarem aqui. Um dia depois de expirar o prazo limite da permanência deles neste país como visitantes, que são 90 dias, como sabe, não é? Portanto, tem que deixar expirar esses 90 dias e um dia ou 2 ou 3 depois fazer a petição para os seus pais ficarem consigo.
Esse documento que está a falar é o ESTA, não é? É o ESTA, sim. É simples, portanto, toda a gente viaja com o ESTA, não tem qualquer problema. Sim, é o ESTA. Eu aconselho, exatamente, quando fizer isso, que fale com o advogado especialista em imigração para que ele possa processar o caso sem qualquer problema. Está bem? Não é nada de especial. É só para... Sim, mas isso eles vão continuar a receber, se são reformados de cá, vão continuar a receber. Eles recebem reforma da América. Exatamente. Depois não podem dizer, olha, envio-me o meu dinheiro para os Estados Unidos outra vez. Portanto, se tem o depósito direto no seu banco em Portugal, depois faz o levantamento no ATM ou uma máquina de banco qualquer. Está certo? Não tem qualquer problema nesse aspecto. Exato. Está certo? Portanto, falo com o Moisés Absan ou com outro advogado da sua escolha e não tem qualquer problema. É uma coisa simples, não é um processo de novo imigrante. Portanto, uma coisa que requer muitos documentos, muito dinheiro, não é nada disso. É uma coisa simples. Está bem? Sim, ok. Fico muito obrigado. Nada, um grande abraço para si. Aliás, em relação ao Moisés Absan, eu vou lhe dizer que provavelmente vamos regressar muito em breve com o Moisés Absan, outra vez com a imigração e você, em casa, e você e a lei. Portanto, eu tenho muito prazer em dar esta notícia, vai ser para daqui a algumas semanas. No entanto, é sempre vamos fazê-lo virtualmente, portanto, à distância, mas com a possibilidade das pessoas fazerem as suas perguntas a Moisés Absan e ele responder da maneira como ele nos habituou já há mais de 30 anos. Mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite, Sr. Luís, como é que está? Estou bem? Tudo bem? Então. Bem, obrigado. Número 1 era para lhe desejar os parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. Ajuda muito a nós portugueses. Pois, e desejar-lhe um feliz ano. Muito obrigado para si também. Tencionamos fazer o melhor possível. Diga. Sim. Sr. Luís, eu gostava de fazer uma pergunta. Quando a gente, se quiser vir de Portugal aqui de visita, é preciso ter a vacina, ser vacinado para entrar nos Estados Unidos? Não. O senhor não precisa de vacina para entrar. Tem que ter os testes com 72 horas antes, portanto, para poder entrar aqui nos Estados Unidos. Portanto, a vacina, nesse aspecto, ainda não é obrigatória para quem viaja de Portugal para aqui. Atenção, eu estou-me a referir a pessoas que já vivem aqui. Não, pessoas que vêm de visita. Estou a falar em turistas. Portanto, pessoas que vêm cá. Não. Pessoas que vêm de visita aos Estados Unidos. São turistas. Pronto, precisa de vacinação, sim. Precisam de vacina. Precisa. Pronto. É uma lei. Era só essa a minha pergunta. Pronto, está informado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Tem que ser uma das vacinas que são frequentes e que são aceitas pelo CDC aqui nos Estados Unidos. Portanto, será a Moderna, a Pfizer ou exatamente a Johnson & Johnson. E temos mais uma chamada em linha. Muito boa noite, hoje com mais espaço para a linha aberta, o que é sempre agradável. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Como Olá, está? tudo bem? Muito obrigado. Então. Tudo bem. Eu estou a falar de unho. O meu marido, a semana passada... Diga. Pensava que o Sr. Luís não estava a falar. Semana passada o meu marido foi pôr os nossos votos no correio em Newark. E não lhe disseram que não nos devolveram, nem falaram nada sobre... Portanto, colocou-os no arco do correio, não foi na caixinha? Eu acho que sim. Sim, e ainda não os recebeu devolvidos, pois não? Não. Olha, é uma questão de sorte. Podem ter ido e podem não ter. Ainda pode serem devolvidos, mas está lá escrito, porte pago. Os Correios americanos são geralmente muito ingênuos ou muito mal informados no que diz respeito. Eles deviam ser um bocadinho mais globais. Mas, infelizmente, a informação porte pago em inglês parece que não percebem. Porque está lá escrito em inglês. Da outra vez estava em francês. Portanto, eu até admito que eles não pudessem saber. Mas em inglês não tem sentido. Há pessoas que já tiveram que pôr selo, como hoje. Outras que não tiveram que pôr selo e colocaram no marco do correio e deviam ter seguido. Porque talvez algum dos funcionários dos Correios teve o bom senso de ver que aquilo dizia não cobrar, não pagar, não paga selo. Portanto, pode ser que alguém tivesse visto, porque há muita gente que se vai entregar no guichê. A primeira coisa que eles olham é para o envelope. Têm que ver um selo, porque eles não veem outra coisa, só veem o selo, não é? Se não tem selo, praticamente tem que pagar o selo, não é? Mas
Infelizmente, para muitos dos nossos telespectadores tem sido assim. A senhora talvez tivesse sido sorte e ele tivesse seguido. Portanto, É pena, eu lamento muito. não? A senhora, a gente está a fazer o possível para contribuir numa ação cívica que é o voto. E muitas vezes não temos, de facto, não estamos a ser bem tratados, porque há maneiras de fazer isto, até pelo voto eletrónico, pelo computador, só que lá em Portugal não lhes interessa, acho eu, creio eu, não é? Porque seriam votos demais da imigração, então isso seria um problema muito grave, não é? Então, olha, lamento muito, mas... Se via para trás, a gente ainda vai outra vez. Ainda vai a tempo, mas se não vier a tempo, olha... Ou então, se seguiu, pode ser que sim. Tivesse sido sorte. Está bem? Obrigado. Muito obrigado também, muito obrigado. Boa noite, ok? Muito obrigado, boa noite. É aquilo que eu costumo dizer, a questão do voto eletrónico é fundamental. Nas próximas eleições, andamos a dizer isto há 20 e tal anos, mas como nós não somos de perder a esperança, continuamos sempre a batalhar, como somos portugueses de segunda, não é? Quando eles pensarem que os imigrantes contam, e se os imigrantes todos votassem, nós conseguimos eleger pelo menos 2 deputados ou 3 ou 4 para a Assembleia da República, não é? Assim eles não aceitam, assim é mais fácil ter menos votos, tem um deputado ou 2, um para a Europa, outro para os Estados Unidos, é mais fácil para eles. Mas vamos à última chamada. Muito boa noite, linha aberta, por favor. Muito boa noite, como é que está? Eu estou bem, e o senhor, como é que está? Tudo bem? Olha, meu amigo Luís Pires, estou muito bem a ver a vossa cara aqui no televisão, a falar muito bem. Já vi que está a falar da Nova Inglaterra, não está? Não. Não? Califórnia? Eu estou a falar do West Palm Beach. Oh, que maravilha, você está no paraíso, pá. Não. Neste momento está fresco, está a 50. Está bem, mas olha, 50 tomara eu ter aqui, não é? Quer dizer... meu amigo Luís Pires, eu penso que nunca falei ainda com você este ano. Sim, é um prazer, diga. Mas de qualquer maneira, estou a chamar para desejar esse programa muito bom. Mas então uma coisa aí, porque é que vocês não aumentem esse programa por mais meia hora? O senhor já viu o problema que era ter os meus colegas aqui todos, e somos uma equipa muito boa. Somos pequenina, por isso é que é o problema. Como temos uma equipa pequenina, somos bons, isto é como ao Porto. O Porto tem os melhores jogadores, ou o Sporting ou o Benfica. A gente nunca sabe quem é que tem os melhores jogadores, mas quem tem a melhor equipa é que ganha. Nós estamos sempre a ganhar, mas já não podemos jogar mais meia hora, não é? Porque depois já faltam as pernas, não é? Sim, não, mas fazemos o possível por isso e temos mais programação. Isto também foi um pedido que eu disse. Claro, assim. mas eu vou-lhe dizer, temos mais programação no futuro, vamos ter coisas novas, portanto vai ficar muito agradável. Oxalá que sim, pá. Oxalá que sim, pá. Pois. Espero uma coisa, e é pena também vocês não darem um bocadinho de desporto mais à segunda-feira. Eu sei que é o conto direto com o meu amigo Ricky Durães, sim. É pena também não dar alguns jogos aí. Pois, os jogos, esse é o grande problema, custam muito dinheiro. Não temos direitos. E são, olha, que não são centenas nem milhares, são uns milhões. Isto é muito complicado. Olha, mas vamos tentando jogar com as cartas que temos, olha, e fazemos com muito prazer, porque podemos conversar sempre consigo e isso agrada-nos mais do que 10 minutos de futebol. E ver-lhes uma coisa, Diga. Uma continuação de um programa muito bom, e eu estou à espera agora das 8h15. Olha, então não perca já o canto-direto que vai já a seguir com os comentadores habituais e com o Rico Durães. Está bem? Muito obrigado, olha, felicidades para o West Palm Beach e para si também, está bem? Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado também. E agora vamos para o comercial habitual, quase do final do programa, porque ainda temos aniversários e depois temos ainda o bye-bye até amanhã. Até já. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E cá estamos exatamente para um aniversário. Só temos um aniversário natalício. Hoje não temos aniversários, infelizmente, de casamento. Gostamos sempre de ter. Mas vamos saber quem é o felizardo desta noite, que apaga velinhas e tem direito a um happy birthday. Parabéns a você. O espaço dedicamos aos nossos telespectadores que cumprem aniversários. Então, o único de hoje é o Daniel Vasconcelos, com 47 anos. Portanto,
uma das melhores idades que se pode ter, porque está na ternura dos 40, 47, ainda um jovem, tem muito para dar. Muitas felicidades, muitos parabéns. E agora, meus amigos, é com todo o prazer que eu desejo a todo o nosso auditório. Continuação de uma muito boa noite. Prometemos voltar a vê-los amanhã com o Ricky aqui. Portanto, até lá, tenha uma noite descansada em nome de toda a nossa equipa. Uma muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.